Você já prestou atenção no que a sua voz interna tem conversado com você? Esse diálogo interno que todos nós temos nos nossos pensamentos e que geralmente nos leva a pensar em coisas ruins. Isso é uma grande função adaptativa, evolutiva, mas também pode ser um grande problema que influencia no nosso estresse e até mesmo no nosso adoecimento. Sendo psicóloga, acompanhando minhas pacientes, fica muito claro o tamanho da interferência que o diálogo interno tem sobre o estado emocional das pessoas. Mas eu não vou trazer exemplos de pacientes, eu vou trazer o meu exemplo próprio. Existem momentos, às vezes alguns dias, em que o meu diálogo interno está impossível. Assim, é interessante porque fazendo terapia e sendo psicóloga também, eu já consigo ter uma habilidade bem presente, bem recorrente de prestar atenção no que os meus pensamentos estão conversando comigo, o que está passando pela minha cabeça. Já consigo identificar quais são os pensamentos de boa qualidade, quais são os de má qualidade, porque temos muitos. Você já ouviu falar nas distorções cognitivas? Deixa um comentário aqui para eu saber. Então, mesmo tendo essa habilidade de perceber, quando eu não estou muito bem, o meu diálogo interno toma o controle sobre o que eu estou pensando. E é interessante porque eu vou pensando coisas negativas que geralmente incluem, veja se você se identifica, ficar lembrando de momentos em que eu senti vergonha ou que eu tive algum conflito com alguém, ficar lembrando de momentos ruins, pensando como deveria ter feito diferente, como seria, o que a pessoa pensou, ou ficar criando cenários de momentos futuros que eu tô só imaginando, são as imagens mentais. Ficar imaginando coisas, vai acontecer aquela conversa, vai acontecer aquela situação e aí tal coisa ruim tem chance de acontecer. Ou então, uma coisa muito interessante também, como mãe, e isso também é uma questão adaptativa, é uma habilidade, mas que também pode sair pela culatra, de que a gente fica imaginando coisas ruins que podem acontecer aos filhos. Depois que eu tive minha filha, eu percebi isso muito forte quando ela era bebê, que eu tinha pensamentos intrusivos de situações perigosas que podiam acontecer com ela. E vai me contando se você se identifica com isso que eu estou falando. Ou seja, eu estava em situações normais. Eu lembro de uma muito forte que foi, eu estava no apartamento da minha mãe com minha filha no colo, e estávamos na varanda e eu fiquei imaginando muito forte, eu senti a sensação como se minha filha estivesse caindo, sendo que a gente não estava nem perto disso acontecer, sabe? Mas isso é justamente uma função do nosso cérebro para nos proteger de situações como essas. Bom, então voltando. Eu percebo que quando eu não estou bem, os pensamentos vão indo nesses caminhos tortuosos aí, cruéis. Outra coisa, pensamentos de autodepreciação. Isso é uma coisa que eu também preciso fazer um esforço grande para superar, mesmo com tantos anos de prática e de autopercepção. Quando eu não estou bem, os meus pensamentos vão também muito para esse caminho de pensar coisas ruins sobre mim mesma. E olha o perigo disso, né? Imagina só para quem não tem ainda essa habilidade formada de se perceber e de saber o que fazer quando está pensando assim, e o quanto que a pessoa fica ali girando sem conseguir sair desse funcionamento, desse ciclo cruel do diálogo interno, e o quanto que isso mantém os níveis de estresse, de cortisol, até de adrenalina altos na nossa circulação sanguínea, e o quanto que isso influencia e o quanto que isso favorece demais doenças autoimunes, até mesmo câncer, problemas de coração, dores crônicas. São muitos os danos que o estresse crônico pode nos causar, e a relação disso com o nosso diálogo interno é imensa. Porque a gente passa uma grande parte do nosso dia, em todos os dias, então são muitas horas que a gente tem dentro da nossa própria cabeça, estando vulneráveis a esse diálogo interno. Para não falar totalmente mal do nosso diálogo interno aqui, é interessante ressaltar a função de sobrevivência que ele tem. Por quê? O nosso diálogo interno é uma forma do nosso cérebro usar a nossa capacidade de
nos comunicar através da linguagem, só que com nós mesmos. Então, ele nos ajuda a planejar, estabelecer metas, nos precaver de perigos, manter o autocontrole. Então, é como se a gente nós falamos para nós mesmos, não faz isso não, isso aí vai ser demais, isso aí não, né? A gente tem essa conversa que é muito útil. Ele também nos ajuda a resolver problemas. Então, olha só como ele é importante, né? Para todos nós. E para a nossa vida em sociedade também. E outra coisa muito interessante, através desse nosso diálogo interno, dessa nossa comunicação dentro dos nossos pensamentos, a gente conta a nossa própria história. A gente molda a nossa identidade. A gente tem um senso de entendimento, de cronologia e de percepção sobre quem eu sou, qual é a minha história. E isso também é totalmente importante e organizador para a nossa vida e para nosso estado mental. Mas esse nosso diálogo interno se torna tóxico quando ele entra num modo de repetição negativa. Aí a gente normalmente não pensa só uma vez e passa, não. A gente fica preso ali naqueles pensamentos catastróficos, de preocupação. E aí o nosso cérebro, inclusive, não sabe identificar muito bem o que a gente está vivendo no presente. Então agora eu estou aqui sentada, no ambiente seguro, gravando esse vídeo, mas se eu começar a pensar em situações das quais eu tenha medo, vergonha, arrependimento, o meu corpo vai reagir a esses pensamentos como se eu estivesse vivendo aquelas cenas agora, aqui no momento presente. E aí, isso vai me tirar do aqui e agora, né, que é tão importante. Já tem sido tão comprovada a importância de meditação, de exercícios de mindfulness, que é a atenção plena. Já ouviu falar? Conta pra mim nos comentários. Então, esse diálogo interno tem esse poder de me tirar do aqui e agora, de te tirar do aqui e agora, e de levar você por pensamentos que não são saudáveis, e isso consome muito da nossa atenção, da nossa energia. Quando a gente fica distraído, preso nos nossos pensamentos tóxicos desse diálogo interno, a gente pode inclusive se tornar mais irritáveis e a gente pode dar respostas hostis para as pessoas ao nosso redor, que não necessariamente a gente está reagindo de acordo com aquele momento ali, mas a gente está tão ativado negativamente por esses pensamentos que aquilo reflete no nosso comportamento. Você já percebeu situações assim? E isso pode, inclusive, afetar e trazer mais conflitos para os relacionamentos. Imagina só, duas pessoas se relacionando e tentando ter uma conversa, sendo que as duas estão presas nos próprios diálogos internos catastróficos e autodepreciativos. Nossa, gente, isso aí é um cenário assim perfeito para hostilidade, para conflitos de uma forma nada saudável. E quando a gente não tem percepção disso, não tem consciência disso, é terrível. E aí, né, eu tenho feito alguns vídeos aqui mencionando a importância de nosso sistema nervoso estar regulado, e quando o nosso diálogo interno vai por esses caminhos, ele faz exatamente o contrário, ele nos desregula emocionalmente. Mas então, o que fazer diante disso? A gente não precisa querer deixar de ter o nosso diálogo interno e de escutar a nossa voz interior, muito pelo contrário. Mas a gente precisa saber regular, oferecer um enquadre para ela, como se nós estivéssemos educando ela. E aí eu vou te passar 3 orientações importantíssimas para desenvolver essa sua capacidade de regular sua voz interior. A primeira delas são os rituais. Esses comportamentos que nós temos todos os dias ou repetidas vezes, que nós fazemos sempre da mesma maneira, e que em algumas culturas ou para algumas pessoas os rituais são tão bem definidos, às vezes rituais religiosos, mas também não precisam ser relacionados à religião. Rituais como, por exemplo, acordar todos os dias num certo horário e ter uma sequência de comportamentos a partir dali. Sabemos também já comprovadamente, cientificamente, a importância dos rituais na hora de dormir, inclusive ajudam muito para quem está com insônia. O exercício físico também pode entrar como isso, né, de um hábito de ritual que você pratica. Uma outra orientação muito importante é o distanciamento psicológico. É quando você vai, aos poucos, conseguindo pensar sobre os seus pensamentos, digamos assim. Porque, normalmente, nós acreditamos que nós somos os nossos pensamentos. Então, se eu penso,
eu sou um fracasso, eu vou me sentir um fracasso. Eu vou reagir a essa afirmação como se ela fosse totalmente verdade. E, inclusive, esses pensamentos catastróficos são taxativos, né? Não tem meio termo, não tem um equilíbrio. Então, a diferença para mim, se eu ficar pensando eu sou um fracasso, é de pensar eu estou pensando que eu sou um fracasso. Ou seja, é identificar isso aqui é só um pensamento. Esse é um mantra que eu tenho, que eu ensino para os pacientes também. E isso é só um pensamento. E uma outra orientação é de você limitar o tempo da preocupação. Essa questão de se preocupar, né, de pensar, evitar coisas ou ter que resolver problemas, todos nós precisamos disso. A gente precisa encarar as coisas da nossa vida com a devida proporção, porque os nossos pensamentos do diálogo interno tóxico nos levam a exagerar nas coisas, mas tem certos fatos que são reais e que a gente precisa encarar e que são desconfortáveis, mas a gente pode oferecer para eles um tempo. Então, eu vou tirar agora 20 minutos, eu vou sentar aqui, vou escrever sobre o que está acontecendo, sobre o que eu posso fazer diante disso, o que é responsabilidade minha, o que é que não é, eu vou conversar com alguém de uma forma objetiva sobre isso. Então, isso sim é saudável e te faz bem. E aí tem uma outra diquinha também, né, psicológica, que eu uso muito também, ensino para os pacientes, que é na hora de dormir, que é um momento que o nosso cérebro, né, quer sambar ali nas preocupações e nos pensamentos catastróficos, misericórdia. Então, e de pensar nas coisas que a gente tem que fazer amanhã, né, que tem que fazer no dia seguinte, e aquilo vai dando a sensação de urgência. E aí a dica é, eu não preciso pensar nisso agora, isso também é um mantra para mim. Eu não preciso pensar nisso agora está na hora de eu dormir, agora é hora de relaxar. E aí ativar pensamentos mais elevados, digamos assim, e o ponto de partida para isso pode estar na gratidão. Pensamentos de gratidão também já é cientificamente comprovado nas neurociências e na psicologia, a força que a gratidão tem para nos tirar desse modo de ruminação e negatividade, e para nos ajudar nessa regulação emocional e deixar o nosso sistema nervoso em segurança para poder relaxar. Então é um ótimo momento para agradecer esse antes de dormir, tirar os pensamentos das preocupações e agradecer. Então, no fim das contas, a nossa voz interior não é nossa inimiga, mas ela precisa de enquadre, ela precisa ser educada, sabe, com nossos próprios termos. Não é saudável nos deixarmos levar por esses pensamentos. Pode ser muito prejudicial, principalmente a longo prazo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais esses pensamentos vão ficando cristalizados. Então, é muito importante a gente questionar nossos pensamentos e ter esses hábitos, né, que eu indiquei aqui no vídeo, para tornar essa voz interior a sua aliada na sua saúde mental, física, emocional e nos seus projetos de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa sua curtida, envia para alguém que você lembrou, se inscreve aqui no canal e obrigada por assistir.